E agora nós vamos a uma pronúncia específica do cotidiano. Essas regras de pronúncia que eu falei da letra S e da letra Z sempre vão ser aplicadas. Mas tem uma coisa que acontece muito no cotidiano, que é a junção de palavras. Vamos ver como isso funciona na prática. Quando pronunciamos as palavras no cotidiano, as palavras podem se ligar. Vamos ver alguns exemplos. Eles são legais. Estou pronunciando de forma pausada, palavra por palavra. Mas como um brasileiro de fato diria isso? Um brasileiro diria: eles são legais. Eles são legais. Como seria isso? Eles são legais. Esses dois S's vão se juntar. Eles são legais. Então, a pronúncia, se eu fosse transcrever, como ficaria? Eles são legais. Eles são legais. Eles são legais. Porque quando eu falo rápido, as palavras vão se juntando. Tudo bem? Só que a gente aqui tem o quê? S duplo. Se temos o S duplo, então vai ser pronunciado como a letra S. Tudo bem? E aqui vamos à próxima frase. Não pegue as coisas dos outros. Vocês perceberam? Não pegue as coisas dos outros. Mas se eu pronuncio isso de uma maneira rápida, fica: não pegue as coisas dos outros. Não pegue as coisas dos outros. O que acontece? Aqui eu tenho um S entre duas vogais e um S no final. Então o que acontece? Coisas. Normal, como a gente viu. Mas o que acontece aqui? Dos outros. Dos outros. Quando eu falo isso rápido, essas duas palavras vão se juntar. Então o que acontece? Esse S fica entre duas vogais. Então acaba que se transforma numa letra Z. Se eu fosse escrever a pronúncia, ficaria assim: dos outros. Dos outros. Não pegue as coisas dos outros. Não pegue as coisas dos outros. Não pegue as coisas dos outros. Tudo bem? Isso ocorre muito na língua portuguesa. Não quer dizer que, se vocês falam de maneira mais pausada, palavra por palavra, não quer dizer que isso soa mal. Não, isso soa muito bem. E é até melhor, porque assim as pessoas vão entender melhor. Mas vocês têm que saber que o brasileiro costuma, às vezes, falar rápido. O brasileiro costuma falar rápido, às vezes cortando palavras, às vezes não é de forma tão pausada. Então a gente fala dessa maneira, unindo as coisas. Então, coisas dos outros, unindo as coisas. Tudo muito pegadito. Tudo bem? Outro exemplo. As outras pessoas são legais. Aqui nós temos o quê? As outras. As outras. Novamente, se nós unimos essas duas palavras, o S fica entre duas vogais. Então, por isso, é muito comum que os brasileiros digam as outras. Mas vocês podem perguntar: Adriel, mas isso aqui é plural, e plural, o S não se pronuncia como S? Sim, se vocês falam as outras, tudo bem. Mas numa conversa cotidiana, é muito mais comum que vocês ouçam as outras, as outras. E aqui também vai acontecer a mesma coisa, porque temos duas letras S. Então vai ficar isso aqui: as outras pessoas são, pessoas são. Então, as outras pessoas são legais, as outras pessoas são legais. Tudo bem? E vocês ouvem o que eu digo? Vocês ouvem, vocês ouvem, vocês ouvem. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Tudo bem? Se aqui nós temos o duplo S, então vai ficar pessoas são. Aqui novamente temos um S sozinho entre duas vogais. Então, vocês ouvem, vocês ouvem. É assim que diríamos: vocês ouvem o que eu digo? Essas contrações são comuns na língua portuguesa porque, além de que a língua fica mais fluida, eu posso dar ênfases, mais ênfase no que realmente importa na frase. Eu vou dar um exemplo mais aqui. Eu vou fazer uma breve comparação com o inglês.
Aqui nós temos eu vou comer. I'm going to eat. O que aconteceria no português brasileiro e no inglês americano? Que acontece muito. Eu vou comer. É muito comum que o brasileiro fale assim: vou comer, vou comer, vou comer. Por quê? O que é que realmente importa? A ação de que eu... Eita! A ação de que eu estou indo comer. Isso é o que realmente importa. E principalmente o que? Comer. A mesma coisa aqui vai acontecer no inglês, certo? Isso não é uma aula de inglês, mas estou fazendo um comparativo. Então, o que acontece no inglês? I'm gonna eat. Perdão, porque o meu inglês não é o melhor. Eu sou professor de português, não de inglês. Estou aprendendo inglês ainda. Mas é uma coisa semelhante. É muito mais fácil em inglês eu dizer I'm gonna eat, em vez de I am going to eat. É muito longo, então I'm gonna eat. A ênfase está no eat. A mesma coisa acontece com o português brasileiro. Eu vou comer. É mais fácil dizer vou comer, vou comer, vou comer. E vocês percebem que a ênfase está na palavra comer. Então por isso que acontece esse tipo de coisa. Por exemplo, essa ligação entre as palavras. Eles são legais. Ou seja, o que é que realmente importa? A palavra legais, a ênfase está no legais. Então, eles são legais, eles são legais. Não pegue as coisas dos outros. 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 Tem uma ênfase aí, tudo bem? Isso acontece muito na língua portuguesa. Essas ênfases não são como o inglês. No inglês, o stress é uma coisa muito importante. No português, não. Mas é uma coisa que acontece. Inclusive, existem alguns sotaques que são mais cantados, outros que são menos cantados, que a gente diz assim, né? E por que uns são mais cantados, outros menos cantados? Justamente por essa questão das ênfases que cada sotaque coloca em certas palavras, em certos lugares da frase. Tudo bem? Mas isso é uma coisa que acontece muito frequentemente na língua portuguesa. Eles são legais. Não pegue as coisas dos outros. As outras pessoas são legais. Vocês ouvem o que eu digo? Tudo bem? E, para terminar, vamos ao desafio dos trava-línguas. Eu vou pronunciar uma vez devagar e uma outra vez de uma maneira mais rápida. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes e o que não sabes e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores. Mais rápido. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes, e o que não sabes e o que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores. Tudo bem? Isso aqui é muito fácil, porque todas as letras S se pronuncia como se fosse letra S. Mas lembra daquilo que eu disse sobre a ligação entre as palavras? Isso é uma coisa que pode ocorrer bastante. Sabendo o que sabes e o que não sabes e o que sabes, zi. Isso é uma coisa que pode ocorrer, porque um S entre duas vogais. Pode ocorrer ou não, isso fica a critério de vocês. Vocês escolhem. Por que eu explico isso? Caso vocês ouçam um brasileiro falando dessa forma, vocês já vão saber o que significa. Vocês vão saber que isso não é uma palavra sabes, não existe essa palavra. Vocês vão saber que é sabes e, mas os brasileiros vão pronunciar sabes. Aqui nós vamos ter mais a letra Z. Vamos lá? A Zazá se zanga com Zezé e fica zonza, e faz a zorra, e zaraganza, e vira zombaria. Mais rápido. A Zazá se zanga com Zezé e fica zonza, e faz a zorra, e zarazanga, e vira zombaria. Tudo bem? Aqui nós temos muito mais a letra Z. E sim, algumas letras S. A Zazá se zanga. Tudo bem? E aqui nós temos a letra Z no final, que vai virar como se fosse uma letra S, certo? Então, e faz a zorra. E faz a zorra. Mas, lembre-se, é como se fosse como a letra S está entre duas vogais. Se eu pronuncio devagar, vai ser, se eu pronuncio devagar, e faz a zorra.
Mas se eu pronuncio rápido, isso aqui vai ser como se fosse a letra Z. E faz a zorra, faz a zorra. E aqui nós temos esses dois tipos de pronúncia da letra S. Nós temos o S no começo da palavra, temos o S entre duas vogais e o S também ao final da palavra. Vamos ver como fica isso? Susana, se saíres, sai só. Sou o sempre seu Serafim Sá de Souza. Um pouco mais rápido. Susana, se saíres, sai só. Sou sempre seu Serafim Sá de Souza. Tudo bem, gente? E essa foi a nossa aula número 6 sobre pronúncia das letras S e Z. Espero que tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, pode me deixar, me escrever pelo WhatsApp ou pelo Classroom. Tudo bem? Até a próxima aula.